Então, uma muito boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este novo webinar, Consumo Responsável, é assim que se chama, e vamos ter aqui cerca de hora e meia de conversa, de alguma partilha e, essencialmente, de contacto com uma realidade que às vezes nos passa ligeiramente ao lado. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e gostava, antes de mais, de agradecer à equipa da DGE que está a promover este webinar, nomeadamente a Fernanda Moreira, a Maria José Neves e a Ana Paula, e um agradecimento especial ao homem que põe tudo isto no ar e que é o Rui Lima, que controla aqui a nossa emissão. Depois, o agradecimento também quer à Sónia Passos, quer ao Stéphane Laurent, que aqui farão duas intervenções nesta sessão. Bom, este webinar integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem como objetivos contribuir para a consciencialização sobre o papel de cada indivíduo no consumo responsável. Muitas vezes percebemos os consumos e a forma como acabamos por consumir de uma forma irresponsável, por explorar conceitos, problemas e desafios associados ao consumo. Numa outra perspectiva, pretende-se promover uma abordagem interdisciplinar do tema, consumo responsável, no âmbito dos projetos integrados na Estratégia de Educação para a Cidadania na escola. Temos aqui, para este chapéu grande de cidadania, vários contributos, nomeadamente a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, o Decreto-Lei 55, o Decreto-Lei 54, as aprendizagens essenciais e também, agora diria assim, a Portaria 194, que é aquela que faz com que cada aluno tenha neste momento um certificado ou um diploma diferenciado quando conclui quer o 9º ano, se assim o entender, quer o 12º ano. E, portanto, são documentos que estão na matriz curricular do Decreto-Lei 55 e que vão, de alguma forma, suportar tudo aquilo que o grande chapéu da cidadania, dito assim desta forma, acaba por computar em termos das diferentes aprendizagens essenciais que as diferentes disciplinas em consonância com os diferentes departamentos na escola acabam por ter. Estas questões do consumo responsável é realizado aqui entre os domínios do desenvolvimento sustentável e o domínio da literacia financeira e educação para o consumo, mas, objetivamente, não são, diria eu, standard, no sentido de não termos, objetivamente, que falar aqui hoje de outros domínios no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Dificilmente falamos de desenvolvimento sustentável sem falarmos de direitos humanos, veja-se a cimeira que decorreu agora no Egito. Dificilmente falamos do desenvolvimento sustentável sem falarmos de educação ambiental, dificilmente falamos de educação ambiental sem falarmos de instituições de participação democrática e, portanto, temos sempre aqui uma série de aspectos que acabam por vir a condicionar aquilo que é o trabalho que é feito nas escolas. E o trabalho que é feito nas escolas não é feito para um domínio ou em suporte de um domínio. É feito para as aprendizagens e para a necessidade de envolver cada vez mais as crianças e os jovens naquilo que é necessário para o seu desenvolvimento global. Falando assim, referir que a matriz curricular de cidadania e desenvolvimento, enfim, que há nas escolas do 5º ao 9º ano de escolaridade, sendo na educação pré-escolar no primeiro ciclo e no ensino secundário transversal, em muitas escolas no ensino secundário acaba por ser também como forma de disciplina, é cidadania e desenvolvimento, e este desenvolvimento é um desenvolvimento que se pode entender como pessoal e social, da mesma maneira que se pode entender como desenvolvimento sustentável. Ou seja, é aquilo que acaba por alavancar muito daquilo que é a ação que permite às crianças e aos jovens transformar na sua comunidade aquilo que lhes é mais querido, aquilo que lhe é trabalhado também na escola, com a escola e em função quer do projeto educativo da escola, quer da estratégia de educação para a cidadania em cada uma das escolas. Esta intercomunicabilidade entre domínios que acabei por falar resultará, objetivamente, também neste webinar, de uma riqueza mais aprofundada e maior, no sentido de percebermos o que à nossa volta há, que nós podemos efetivamente transformar com aquilo que julgamos, com aquilo que treinamos, com aquilo que trabalhamos dentro do espaço da sala de aula ou mesmo da escola.
ou seja, querem-se projetos com efeitos práticos. Estes efeitos práticos são aqueles que tocam os alunos, tocam as crianças, tocam os jovens. Querem-se projetos que não sejam feitos pelo coordenador de educação para a cidadania da escola, mas que sejam feitos pela escola, na sua globalidade, na sua acessão, com as suas diferenças, mas essencialmente com todas as suas qualidades. E, portanto, hoje falaremos essencialmente, enfim, por um lado, das questões ligadas com o desenvolvimento sustentável, por outro lado, das questões ligadas com a educação para o consumo, que nunca se separam também aqui desta literacia financeira que muitas vezes tanta falta faz para tanta gente neste país e começa efetivamente com os jovens tentarem perceber o que é que vale cada um daqueles valores, ou o que é que vale cada dinheiro, ou cada uma das notas, ou o que é que aquilo contribui para que se consiga transformar algo em função daquilo que é a nossa realidade. E pronto, ficar-me por aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos, destas dezenas que estão aqui a assistir ao nosso webinar e dizer-vos que, enfim, manteremos este leque de webinars até a final deste ano civil e depois veremos em janeiro como tudo se vai comportar em função da, eu diria, grande aceitação que os mesmos têm tido, até porque é um recurso que fica na escola e que pode depois ser passado em sala de aula com os vossos alunos e alunas, no sentido de implementarem algumas dinâmicas que sejam preconizadas na altura, ou que em face daquilo que está a ser trabalhado na escola possa efetivamente ser incrementado. Então, uma boa tarde a todos e todas e passo para a Maria José Neves, que vai fazer um enquadramento geral do webinar, enfim, daquilo que eu não fiz ainda e que depois vai também falar dos seus objetivos primordiais. Então, até um destes dias. Muito obrigado. Maria José. Ora viva, não é Maria José, mas é Ana Paula Moreira. Ana Paula, bem-vinda. Temos um problema técnico com a Maria José, por isso entrou a Ana Paula. Ainda por cima estamos todos no DGE. Não há problema nenhum. Portanto, Ana Paula, força. Muito obrigada, José Carlos. Neste momento, cabe-me a mim fazer a apresentação da doutora Sónia Lapa de Passos, nossa convidada e oradora, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é desde 2013 diretora de Serviços de Comunicação ao Consumidor da Direção-Geral do Consumidor. Assessora do membro do Governo responsável pela tutela dos consumidores e fiscalização do mercado, 2011 a 2013, chefe de Divisão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo da Direção-Geral do Consumidor, de 2008 a 2011, consultora jurídica da Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo, de 1998 a 2011, e técnica superior no Departamento de Informação, Mediação e Apoio aos Consumidores do Instituto do Consumidor, de 2001 a 2007. Representante da Direção-Geral do Consumidor no grupo de trabalho responsável pela criação do referencial de educação do consumidor, participa e coordena a equipa dessa Direção-Geral, a quando da participação em ações de curta duração a docentes. Consultora jurídica da equipa internacional encarregue de concepção do módulo sobre segurança de produtos de consumo e serviços. A palavra é sua. Por favor, agradecemos então a sua presença e em nome dos domínios que neste momento, portanto, estão a desenvolver este webinar. Muito obrigada, Ana Paula. Cumprimento também todos os presentes e cumprimento também o Stéphane Laurent, que será o orador que se vai seguir. Tive a DGE a habilidade de nos convidar para esta sessão, dando continuidade a outros webinars e outras ações que temos vindo a fazer em conjunto. E como foi referido, a Direção-Geral do Consumidor participou na elaboração do referencial de educação ao consumidor e este referencial foi extremamente importante. A construção do próprio referencial foi extremamente importante para nós, porque nos permitiu, a par da DGE e em colaboração com a DECO, estruturar vários temas, 8 grandes temas, que gostaríamos que fossem tratados nas escolas, como sabem bem, os referenciais dos 3 anos até aos 17. Uma dessas áreas é do consumo sustentável.
e responsável. E a abordagem que eu trago aqui, vou partilhar também de seguida uma tela, é a abordagem a um consumo responsável que tem várias vertentes. Escolhi só algumas, porque o tempo também não é muito, mas dizer que um consumo responsável não está apenas ligado ao consumo que não impacta de forma danosa ou demasiado danosa com o ambiente, que se calhar de forma instintiva é logo aquilo que nos lembramos, mas também é um consumo responsável, aquele que tenha como atenção a economia familiar, a gestão do nosso orçamento e a importância da literacia financeira, daí também um consumo responsável, mas é também um consumo responsável quando nós sabemos, através da capacitação, por um lado, dos nossos direitos e deveres, exercê-los em vários momentos, e um deles é no momento em que se reclama. Isso também tem a ver com ser um consumidor mais responsável quando se sabe reclamar, não só a quem, mas como. E há aqui várias vertentes nesta ótica. Irei então partilhar a tela, na esperança que tudo... E alguém me terá aqui referir se estão a ver. Perfeitamente. Muito bem. Então irei aqui iniciar. E que é o caderno de encargos? Foi este o desafio da Direção-Geral da Educação. Aqui numa primeira vertente, direitos e deveres dos consumidores, também um pouco de enquadramento jurídico, muito pouco, e é um apontamento, porque a legislação é imensa e um bocadinho às vezes coordenada em várias áreas governativas. A questão da prevenção dos conflitos de consumo ou da resolução dos conflitos de consumo, que fazem parte do consumo, inevitavelmente, e depois também a nossa experiência mais recente relativamente a esta temática. Quanto aos direitos e deveres, referir, sim, há aqui um enquadramento legislativo dos direitos do consumidor, que remonta já a 1996, já há bastantes anos, à Lei de Defesa do Consumidor, que depois teve várias alterações legislativas. Isto dizer, os direitos estão consagrados na lei, ao contrário, os deveres não estão, e já iremos falar um pouco sobre isso. Estes são alguns dos direitos que estão consagrados na lei, provavelmente também aqui os mais importantes, e o primeiro de todos, que vos quero referir de forma muito breve e dando um exemplo, é o direito à qualidade dos produtos e dos serviços. Porque isto é importante? Este direito está muito ligado à questão da conformidade do bem com o contrato. Isto é o que diz a legislação, vulgarmente chamamos as garantias dos bens. Significa que todos os produtos que são vendidos têm de funcionar corretamente. E aqui há referência ao prazo de garantia de um produto novo, de um produto usado. Houve alterações na legislação, alterações muito importantes na legislação que entraram em vigor dia 1 de janeiro deste ano, e atualmente os bens novos têm 3 anos de garantia. Os bens usados também têm 3 anos de garantia. Referir que só um bem, neste caso é um carro que aqui temos, mas qualquer bem, desde um par de sapatos a um carro, uma peça de roupa, tem 3 anos de garantia. Se for um carro usado, ou um bem usado, qualquer bem usado, então esta garantia, que é de 3 anos, continua a vincar, pode ser reduzida para metade, caso haja um acordo expresso do consumidor. Isso significa que o consumidor tem que saber que está a prescindir de metade do prazo, mas que está a ser dado um benefício. Vamos dar o exemplo, as revisões durante 1 ano ou 2 são gratuitas, e assim eu concordo e reduzo a garantia de forma escrita para menos. Significa o quê? Que a maior parte das coisas que nós vemos quando passamos na estrada e vemos este tipo de informação, não é? 8.000 euros, que seja, e 18 meses de garantia, não é correta, está errada, porque lá devia ter garantia de 3 anos e depois em conversa, em negociação, eu poderei baixar. Pronto, isto é capacitação para um consumo mais responsável. Na área do direito à proteção, da saúde e segurança, aqui várias vertentes. Estas vertentes também servem um pouco para vos estimular, para dar pistas de trabalho em sala de aula com os alunos com vários anos de idade. Temos logo aqui de um lado os pictogramas de segurança, os novos pictogramas de segurança, como nós lhes chamamos, são novos, porque antes eles tinham outro formato e outra imagem, em cor de laranja, se lembram, e isto serviu para harmonizar internacionalmente
os pictogramas de segurança. E, por outro lado, também a ótica de que um bem pode ser seguro para determinado consumidor, ou se for adquirido e utilizado em determinadas doses. No entanto, se bebermos vários destes produtos diariamente, o produto que era seguro, ou razoavelmente seguro, torna-se inseguro para a saúde e segurança dos consumidores. Aqui estas duas vertentes também. Relativamente ao direito à informação, este é o direito, se calhar, mais interessante e mais óbvio, e que deveria estar presente em qualquer contrato, e estamos a falar aqui desde a rotulagem em português à informação pré-contratual completa e clara e objetiva. Direito à formação e à educação para o consumo, tanto a administração local como a administração central deve promover a educação do consumidor nas escolas e esta sim, bastante em falta, os serviços públicos de rádio e de televisão deviam ter espaços destinados à educação e à formação do consumidor, algo que ainda acontece de forma muito esparsa. Por outro lado, o direito à proteção dos interesses económicos, aqui estamos naquela fase pós-contrato em que nos apercebemos que determinado contrato, por exemplo, lesou os nossos direitos. E aqui se vê bem, esta imagem é bastante clara, do desequilíbrio entre aquilo que é o consumidor, que é a chamada parte profana, a parte mais fraca da relação contratual, e as empresas. E é assim que nasce o direito do consumidor, sai aqui desta relação desigual de posições. Por outro lado, temos os direitos dos consumidores, eles não estão consagrados na lei, eles saem da Consumers International, que é uma organização de consumidores, que agrega outras associações de consumidores, e agrega também a Direção-Geral do Consumidor, que é membro desta organização internacional, e que estabeleceu vários deveres, porque também aqui na capacitação e na responsabilidade o consumidor tem um grande papel ativo, e é um grande motor também de mudança. Assim sendo, ele deve ser crítico, deve expressar as suas opiniões, deve também, em situações em que foi enganado ou que sabe de situações que não são justas, deve também reclamar e, caso entenda, pode associar-se e juntar-se em associações de consumidores. Neste momento há 8 associações de consumidores em Portugal. Por outro lado, este está mais ligado à parte ambiental e à parte do tema que nos traz, o dever de consciência ambiental, a tal consciência que, ao não reciclar, ao ter um consumo compulsivo de alguma forma, está a onerar a sua geração e as gerações futuras também. Como é que, em termos de normativo europeu e nacional, neste momento podemos enquadrar e apenas ao foco desta situação para um consumo mais responsável? Iremos aqui só abordar muito rapidamente aquilo que existe neste momento a decorrer, que é o Plano de Ação para a Economia Circular, e que é um dos alicerces do Pacto Ecológico Europeu. Há aqui várias metas que a Comissão Europeia estabeleceu para todos os países da União Europeia, onde se integra Portugal, e é nesta senda também que nasce o PAEC, que é o Plano de Ação para a Economia Circular. Ele é coordenado em Portugal pela Direção-Geral das Atividades Económicas e pela APA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, e pretende mudar o tal paradigma, enfim, de indústria de fabrico linear para circular, mais ligado ao ecossistema. E aqui podemos ver nesta imagem esta ideia de as matérias-primas depois regressam, tudo correndo bem, regressam à origem, como se fosse um ecossistema natural. E isto começa logo aonde? No design. Por isso, aqui conseguimos agregar todos os elos da cadeia, todos os agentes da cadeia, desde o fabricante ao distribuidor, ao utilizador, neste caso consumidor também, e depois o não deitar fora, ou reutilizar, ou reparar, ou reciclar. Há um site muito interessante do Ministério da Economia, ou relacionado ao Ministério da Economia, que é este eco.nomia.pt, que eu poderei deixar depois no chat ou enviar à DGE para fazer partilha. Porquê? Porque tem esta informação e tem muitos exemplos práticos de empresas
que neste momento têm práticas de economia circular positivas e de relevância e que poderão ser até algo que se possa mostrar aos vossos alunos. O que é que está neste momento bastante em voga a nível da Comissão Europeia, voga em termos de trabalhos e também de consultas públicas. As consultas públicas da Comissão Europeia são bastante interessantes porque são abertas ao público em geral e esteve a decorrer uma consulta pública relativamente exatamente a isto, ao direito da reparação dos produtos. Nós estivemos nestes últimos anos numa fase de grande produção de produtos e de uma ausência uma causa ausência de reparação, e muitos dos produtos que adquiríamos ou não eram reparáveis ou as reparações eram de tal maneira onerosas que não compensava. Não é? Se pedíssemos um orçamento para reparar, muitas vezes a gente não compensa, por este preço compra o novo. E isto foi sucedendo. E tem que parar, em nome de tudo, tem que parar esta compra sucessiva de produtos. Isto porque, especialmente quando referimos as questões dos equipamentos elétricos e eletrónicos na União Europeia, verificamos que esta é uma das áreas que ainda tem que ser muito trabalhada. E vemos que este custo das reparações, tanto para a economia como para o ambiente, vai causar muitos problemas. De facto, de acordo com um inquérito recente, 77% dos consumidores preferiam reparar, se pudessem, em vez de estar a comprar um novo. Outra situação é a chamada obsolescência programada ou não programada, mas dos produtos, ou seja, no momento do fabrico, há determinados produtos que já estão previsivelmente programados ou estipulados para não durarem muito tempo, ou para durarem determinados anos. E é interessante verificar, e devem ter essa experiência em casa, que há determinados produtos que ao fim de 2 anos estragam-se, ou ao fim de 5 estragam-se, ou até menos. Pequenos eletrodomésticos, por exemplo, têm esta característica. Se conseguirem chegar aos 2 anos já é muito. Quando aqui há uns anos não era assim, não é? Os grandes eletrodomésticos duravam 15 anos, 20 anos. Neste momento dificilmente chegam a essa idade. É de facto os resíduos e os ónus e o custo para o consumidor é extremamente grande. E por isso, porque que há uma necessidade de instituir um verdadeiro direito à reparação? Neste momento já há alguns lives, alguns inícios na proteção do consumidor na legislação, irei falar no final de um especificamente e de uma campanha que estamos a lançar sobre isto, mas não há um verdadeiro direito à reparação. Elas têm que se tornar mais atrativas, tem a ver com a questão do preço, tem também que ter dispositivos, ter peças e acessórios acessíveis, e também tem que ter a existência de empresas e também que um incentivo ao empreendedorismo, a novas empresas e novos serviços de reparação mais acessíveis e mais perto dos consumidores. Outra proposta para assegurar o consumo sustentável, isto é algo que está a ser debatido na Comissão Europeia e que será uma realidade, aproveitando também o digital e as novas tecnologias, está a ser criado um passaporte do produto. E este passaporte do produto vai ter, no fundo, toda a história, um bocadinho pensando no boletim de vacinas, de todos nós, vai ter o nosso percurso desde o momento, neste caso dos produtos, em que nasce, em que é fabricado, até ao momento em que vai para a abate ou que deixa de ser utilizado, ou pelo menos até ao momento em que ele é comprado pelo consumidor. E o consumidor vai poder ver que materiais é que foram utilizados, se são materiais reciclados ou não, e de forma digital. E toda a cadeia de valor deste produto. Isto vai ajudar, por um lado, as entidades fiscalizadoras a fazerem também este rastreio e a informação ao consumidor. E também vai dar transparência aos produtos. E isto é algo que se vai passar a nível dos vários países da União Europeia com esta vantagem. Por outro lado, a publicidade mais responsável. Sabemos que o marketing e a publicidade são motores extremos de consumo e queremos que ela não seja uma publicidade enganosa, seja verdadeira, seja clara. Rapidamente aqui a questão de resolver os conflitos de consumo. Nós estamos, quando falamos aqui de conflitos de consumo, estamos a falar das compras entre
consumidores que utilizam ou compram produtos ou serviços para fins domésticos e compram apenas a profissionais, a empresas. Não estamos a falar de compras entre particulares, nem compras entre plataformas, onde são apenas particulares. Por isso, esta situação do conflito de consumo serve apenas para estas relações entre a parte mais fraca e a empresa. Há várias entidades que ajudam os consumidores em Portugal, nós, Direção-Geral do Consumidor, estamos aqui no centro destas várias entidades, mas falando aqui de duas especificamente, temos, por um lado, os centros de arbitragem de conflitos de consumo e temos também as autarquias locais, sempre que haja um serviço deste género. Por isso, quando o consumidor não consegue resolver um conflito de consumo, o que nós informamos é tente ou perguntamos, já tentou? Porque muitas vezes os consumidores recorrem às entidades sem terem tentado sozinhos. Devem fazê-lo e devem também fazê-lo por escrito. Não consegue, então pergunta-se muitas vezes ao consumidor o que é que ele quer. Em regra, quer resolver o conflito. Ao resolver, deve ir para um centro de arbitragem de conflitos de consumo que existe em todo o país e a maior parte deles, a esmagadora maioria deles, é absolutamente gratuita para o consumidor. Se ele quer apenas denunciar ou reclamar, ou a situação nem foi com ele, e por isso não quer resolver o conflito, ou quer denunciar, então deve utilizar o livro de reclamações, ou no formato físico, nos estabelecimentos, ou no formato eletrónico, com a vantagem que, se for um eletrónico, a lei obriga a ter sempre resposta no prazo de 15 dias úteis. Se tiver, isto é um mapa, porque temos também aqui professores de várias zonas do país, são os mapas onde existem serviços municipais que informam de forma gratuita os consumidores. Existem perto de 80 nestas áreas e por isso eu também trouxe esta informação de capacitação e de responsabilidade, desenvolvem formações junto das escolas. Por outro lado, os centros de arbitragem também cobrem todo o território e de forma gratuita ou custos reduzidos, no caso de 4 deles, fazem mediação de conflito e de arbitragem, com a grande vantagem destes centros de arbitragem, a decisão arbitral tem a mesma é vinculativa e tem o mesmo peso que uma decisão judicial. Se utilizar o livro de reclamações, ou seja, quer reclamar, mas quer denunciar também à entidade competente, desde 2017 existe também a versão eletrónica, com essa tal vertente que tem que receber uma resposta no prazo de 15 dias úteis sob pena de coima à empresa e aí de denunciar que não houve essa resposta, pode juntar documentos, fotos, contratos, faturas, que é uma coisa que não se pode fazer no livro físico, e no momento em que é feita a reclamação através do livro eletrónico, a entidade fiscalizadora competente ou reguladora competente conhece logo essa reclamação. O que é que nós temos feito ultimamente, e desculpem lá, porque estar aqui um bocadinho a correr no tempo, mas para dar tempo depois também ao outro orador e a algum debate, o que é que nós temos feito relativamente a esta questão e mais recentemente? Reserva esta data, por favor, reservem no vosso calendário, no vosso calendário das escolas, porque dia 15/3 é dia do consumidor, 15 de março. E é sempre um dia que é interessante comemorar nas escolas, nós comemoramos aqui com os nossos parceiros, e o ano passado, e creio com forte probabilidade também, o ano passado não, em 22 e com forte probabilidade no próximo ano, iremos manter este mote, juntos por um consumo mais sustentável, porque cada vez, de facto, esta área e esta vertente é muito relevante e é essencial. E nesta lógica, a Direção-Geral do Consumidor lançou, no ano passado, em outubro do ano passado, um guia das alegações ambientais na comunicação social. Porque se virmos, e basta ir a um supermercado e percorrermos, por exemplo, o corredor dos detergentes, vemos que grande parte deles são amigos do ambiente. São amigos do ambiente, são eco-friendly, são transparentes, já não têm cheiro, que se calhar algo que os detergentes deviam ter, que era cheiro, isto não por questões pessoais, mas porque devem ser bastante distintivos da água, e por isso é que também por isso os detergentes têm cor, por tradição, e tinham um cheiro, mas são muito, neste momento, são muito eco-friendly, e não sabemos exatamente se isso é ou não uma green claim, um branqueamento verde, chamando em português,
não é um green claim, é um greenwashing que eu quero referir. Por isso, este guia foi um guia feito não só para consumidores, mas também para empresas, para, por um lado, poder distinguir o que é uma alegação ambiental e depois como é que o consumidor pode verificar se essa alegação ambiental é verdadeira. Porque sendo verdadeira, ela pode ser usada com toda a licitude. E também foi um guia para as empresas poderem melhorar as suas práticas. Por outro lado, também lançámos um guia sobre, isto tem a ver com o consumo responsável, neste caso no meio digital, e aqui a influência de quem? Dos influenciadores digitais. A grande influência, e para os mais jovens, e não só, esta é a fonte, muitas vezes, de informação que têm, boa e má. Porque pode ter estas duas vertentes. E também perceberem que a maior parte destas influências usam forma muito consistente e muito recorrente, utilizam produtos e serviços na sua interação com os utilizadores. Na parte dessas situações é publicidade, é obrigatório usar a referência hashtag patrocínio, parceria, oferta, publicidade, caso não seja, tanto o influencer como a agência de publicidade, como o próprio produto, o dono da marca, é corresponsável e arrisca-se a uma coima, essa sim aplicada pela Direção-Geral do Consumidor. Por fim, lançámos aqui na passada sexta-feira também um bocadinho as dicas para o consumo informado e responsável no Black Friday. Algo que vos aconselho também a ver nas nossas redes sociais enfim, a partilharem caso entendam esta informação. Aqui uma última campanha que vos referi, aqui irei falar um pouco mais detalhadamente. Há pouco referi-vos que, desde 1 de janeiro, as garantias aumentaram de 2 anos nos bens novos e também nos bens usados para 3. E isto insere-se numa diretiva da União Europeia, transposta para Portugal pela Direção-Geral do Consumidor, que é este Decreto-Lei 84/21 de 18 de outubro, que entrou em vigor a 1 de janeiro, que se aplica à compra de vendas de bens de consumo, produtos e bens digitais, uma panóplia de áreas, mas tem uma grande vertente de consumo responsável. E isto porquê? E esta é a campanha da Direção-Geral do Consumidor. Houve uma grande preocupação aqui de sustentabilidade dos bens, e isto é um início. Uma das coisas que foi estabelecido neste diploma é a obrigatoriedade de 10 anos de utilização de peças sobressalentes, 10 anos. Significa que o bem, durante 10 anos, estamos a falar de qualquer bem, estamos a falar de um telemóvel, de uma máquina de lavar roupa e de outro tipo de bens, durante 10 anos o produtor tem que garantir que existem peças sobressalentes para aquele produto. Estamos a falar de bens comprados este ano, desde 1 de janeiro deste ano, não se aplica ao passado. Isso significa também que há uma grande adaptação do fabricante. É um grande desafio para o fabricante e iremos vendo ao longo dos anos se estes 10 anos vão ser cumpridos e caso não sejam, tem que haver aqui uma imunização do próprio consumidor. Por outro lado, há aqui um incentivo à reparação. No caso do consumidor, e aqui é o comportamento responsável do consumidor e a direito de escolha também do consumidor, se ele reparar o produto, em vez de comprar um novo, por cada reparação ele tem direito a uma extensão de 6 meses no seu prazo de garantia, até o limite de 4. Significa que consegue ter mais 2 anos de garantia no produto. Claro que fica à sua consideração, depende do bem, depende das suas opções, depende também do valor da reparação, mas há aqui um grande incentivo com este prazo adicional que é dado por eu ter optado pela reparação. Depois, um novo conceito, o conceito de bens recondicionados. O que é um bem recondicionado? É aquele que é tão bom que é igual ao novo. Não é? Há aqui muita publicidade ultimamente, especialmente dos telemóveis, mas não só, de várias marcas conhecidas, que falam não em bem recondicionado, mas é outra expressão. Tem consagração então legal a partir de 1 de janeiro e isto significa que estes bens foram já testados e são vendidos como novos. E aqui a lei dá os tais 3 anos de garantia que não pode ser diminuída, ao contrário dos bens usados, esta não pode ser diminuída e são 3 anos de garantia no fundo pelo tal bem recondicionado. Também chamavam seminovo, mas não é a mesma coisa exatamente. Este bem recondicionado foi objeto de inspeção e testagem.
para que possa ser vendido como bem recondicionado, esta expressão do recondicionado, 3 anos de garantia. E os tais, como já 3 anos para os bens usados ou os 18 meses por acordo. Esta, de forma bastante sintética, foi a minha apresentação. Ora, muito obrigada, agradecemos a sua esclarecedora exposição no âmbito então da consciencialização, nomeadamente o papel de cada um no consumo informado e responsável. Queria ainda deixar aqui uma nota para quem nos está a ver, que as questões para debate deverão ser colocadas no Q&A, portanto, questions and answers, questões e respostas e perguntas, e que poderão, nomeadamente, fazê-lo a partir de já, deste momento. Passo então agora a apresentar o nosso próximo orador, Stefan Laurent, que vem do Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amilcar Cabral. É formado em Gestão do Desenvolvimento e da Ação Humanitária pela Universidade Michel de Montaigne, Bordeaux III. Trabalha no campo da cooperação para o desenvolvimento, particularmente na Guiné-Bissau e Timor-Leste, ligado às temáticas das alternativas económicas e do reforço das capacidades das organizações da sociedade civil. É também ativo no campo da educação para o desenvolvimento a nível nacional e europeu desde 1998, estando particularmente ligado às temáticas do comércio justo e de economia solidária. É membro da Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, juntamente com a Direção-Geral de Educação, o Instituto Camões da Cooperação e da Língua e a Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais de Desenvolvimento. Passo então a palavra ao Stefan. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Muito obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todos e todas as participantes deste webinário. Muito obrigado a toda a equipa da DGE pelo convite que foi feito para participarmos nesta iniciativa. E muito obrigado a Sónia Passos pela sua intervenção. Tornou bastante claro as problemáticas ligadas ao consumo. A dimensão dos direitos dos consumidores foi muito presente nesta exposição. A questão dos deveres também no âmbito ambiental foi bastante bem destacada. A nossa abordagem ligada à questão do consumo responsável centra-se essencialmente nos deveres dos consumidores e especificamente na sua dimensão ética, moral e política. O que me foi solicitado para este webinário é poder expor o que é o comércio justo, as relações do comércio justo com a questão do desenvolvimento responsável, sustentável, com a questão do consumo responsável, e dar alguns exemplos da nossa intervenção nas escolas. A nossa porta de entrada na temática do consumo responsável é, efetivamente, este grande campo das alternativas econômicas que chamamos de comércio justo. Quando evocamos o tema ou a noção de consumo responsável, é preciso pensar e encontrar vias para poder pôr em prática, efetivamente, um consumo responsável. É preciso, neste sentido, que existam estruturas econômicas, canais comerciais, em que as dimensões do respeito pela dignidade humana e pela preservação do ambiente possam existir. E isto é, efetivamente, a vocação do comércio justo. O comércio justo é um comércio que se rege essencialmente pela defesa dos direitos humanos, da justiça social, do respeito pela dignidade humana e o respeito pela natureza, antes da optimização dos lucros. O comércio justo é uma alternativa econômica que nasce no final dos anos 50, início dos anos 60, e
surge do trabalho de algumas pessoas expatriadas que trabalhavam para organizações humanitárias, essencialmente na América Latina e em África, e que constataram que, efetivamente, produtores de café, de cacau, de algodão, de chá, não conseguiam viver com dignidade do fruto do seu trabalho, então os preços no comércio internacional eram baixos. E que, basicamente, a economia e o comércio internacional alimentava um ciclo de pobreza pela falta de redistribuição da riqueza gerada nestes canais comerciais. Este grupo de pessoas, que eram oriundas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda, por exemplo, tentaram pensar e elaborar uma forma de comércio que possa permitir uma justa redistribuição da riqueza gerada no comércio internacional. E por isso pensaram em coisas que podem parecer relativamente simples, assim expostas, mas na verdade são relativamente pouco intuitivas nas práticas do comércio internacional. E assim definiram os principais pilares do comércio justo. No comércio justo, costuma-se pagar um preço justo pelos produtos produzidos. Isto é, um preço que possa ser negociado diretamente com os produtores e as produtoras, e um preço que permita a satisfação das necessidades básicas das pessoas que trabalham. A alimentação, a habitação, o acesso à educação, o acesso à saúde. Tantas coisas que parecem básicas, mas que não eram, e continuam muitas vezes, a não ser possibilitadas pelas práticas dos atores dominantes da economia e do comércio internacional. Então, no comércio justo, paga-se um preço justo pelos produtos. Um segundo pilar fundamental do comércio justo é uma prática que chamamos o pré-financiamento. O pré-financiamento é uma prática que consiste, no momento de uma encomenda de café ou de cacau, de pagar, no momento da encomenda, até 50% do custo desta encomenda. Imaginamos que o café continua a amadurecer nas árvores e, no entanto, metade dele já está pago. E este dinheiro permite aos produtores e às produtoras de manter a sua vida, de financiar as suas campanhas de produção, enquanto o produto não está acabado. Podemos lembrar que uma prática comum, por exemplo, da grande distribuição alimentar, todos os supermercados que frequentamos numa base diária ou semanal, consiste em pagar os produtores a 90 dias, isto é, 3 meses, depois de terem recebido as suas mercadorias, por exemplo. Então, no comércio justo, paga-se um preço justo, prefinanciam-se as encomendas e estabelecem-se relações de longo prazo com as cooperativas ou grupos de produtores e produtoras. Isto é, no comércio justo não há compras oportunistas, porque há um produto de uma qualidade específica, ou porque um preço é relativamente atraente, mas decide-se fazer um percurso, um caminho com as comunidades produtoras. Isto é, uma importadora de comércio justo, por exemplo, pode estabelecer acordos com grupos de produtores em que durante 5, 10 anos ou 15 anos, há relações que têm 40 ou 50 anos no quadro do comércio justo, se comprometem a comprar uma quantidade mínima cada ano a um preço previsível, o que permite, efetivamente, neste caso, aos produtores e às produtoras projetarem-se no futuro e ter alguma capacidade de prever as suas ações e o seu futuro. Sabemos que muitos dos produtos que evocamos, como o café, o algodão, são produtos cujo preço não é decidido pelos produtores, mas sim pelo mercado bolsista, e que as oscilações deste mercado podem provocar dramas na vida individual de quem produz. No comércio justo, amenizam-se estas oscilações, mantendo um preço fixo, mínimo, abaixo do qual nunca se pode descer. Estas 3 dimensões, um preço justo, um pré-financiamento
e o estabelecimento de relações de longo prazo permitem, efetivamente, nestes casos, de fazer uma diferença sobre o nível de dignidade e de bem-estar dos elos mais vulneráveis das grandes cadeias comerciais internacionais. Por outro lado, no comércio justo, respeitam-se um conjunto de princípios. Estes princípios são garantias que são dadas às consumidoras e aos consumidores. Por exemplo, no comércio justo, é banido e são banidas todas as formas de exploração do trabalho infantil. O cacau, que dá o nosso chocolate, por exemplo, é produzido maioritariamente na Costa de Marfim e no Ghana. E é uma das atividades agrícolas, digamos assim, que mais tem recurso à exploração do trabalho infantil. E a Sónia Passos evocava a importância da informação dada aos consumidores e às consumidoras. De modo geral, as multinacionais do sector do cacau não transmitem este tipo de informação e é preciso investigar para saber quais são as práticas da produção na origem de alguns dos produtos que consumimos numa base regular. No comércio justo, então, são banidas todas as formas de exploração do trabalho infantil. Também no comércio justo, trabalha-se com estruturas cooperativas ou associativas que garantem um modo de funcionamento democrático. Isto é, todas as pessoas envolvidas na produção, qualquer que seja a sua responsabilidade, o seu nível de intervenção, é envolvido nos processos de tomada de decisão. E neste caso, uma pessoa vale um voto. E neste caso, o voto de uma mulher vale exatamente a mesma coisa do que o voto de um homem. Da mesma maneira, nos grupos de produtores e produtoras associados ao comércio justo, há trabalho igual e a responsabilidade igual. Um homem recebe a mesma coisa que uma mulher e uma mulher recebe a mesma coisa do que um homem. Sabemos que é uma questão real, números recentes foram difundidos para a comunicação social sobre as assimetrias de remuneração entre homens e mulheres no seio da União Europeia, e sabemos que a responsabilidade igual, diploma igual e trabalho igual, de maneira geral, o diferencial de salário oscila entre 17% e 20%, só por ser mulher. No comércio justo, este tipo de assimetrias são banidas também. Também no comércio justo, garante-se processos de produção que são amigos do ambiente. O processo de produção não impõe uma pressão excessiva sobre os recursos, não utiliza produtos tóxicos, não abusa das embalagens, isto é, a dimensão ecológica é tomada em conta. No comércio justo, desde as origens, desde os anos 60, estes princípios éticos associados à prática comercial sempre foi associada também uma dimensão educativa. E voltamos aqui a esta questão da educação para o consumo. Isto é, os atores do comércio justo, que na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, de modo geral, são atores associativos ou cooperativos, que gerem lojas maiores ou mais pequenas, mas embutidas nas estruturas da economia social. Estes atores sempre levaram a cabo, no mesmo tempo do que a sua prática comercial, um trabalho de informação, de mobilização e de educação sobre o porquê e o como das injustiças no comércio internacional, de modo a provocar uma adesão e compras informadas, baseadas num entendimento do sistema econômico e numa vontade de transformar este sistema econômico num sistema mais ético e mais respeitador do meio ambiente e da dignidade humana. Neste caso, temos então uma forma comercial na qual o comércio e a educação são totalmente indissociáveis, digamos assim. O SIDAC dinamiza uma das poucas lojas de comércio justo
ativas em Portugal. E a nossa prática diária é, efetivamente, um trabalho de relacionamento com produtores e produtoras, com consumidores e consumidoras, numa relação comercial e também numa relação de informação ou numa relação educativa. Neste sentido, o comércio justo representa uma área econômica alternativa, privilegiada, diria, para pôr em prática um consumo responsável, isto é, um consumo preocupado com a história que se esconde, muitas vezes, atrás dos produtos que consumimos, sejam eles têxteis, artesanais ou alimentares. É importante também notar que o consumo responsável pode se exprimir em várias áreas, efetivamente no comércio justo e noutras, mas que o comércio justo também se aplica ao comércio de serviços. Muitas vezes, quando pensamos consumo, pensamos no consumo de bens, o nosso chocolate, a nossa alimentação, a nossa roupa, os nossos eletrodomésticos, mas há muitas áreas de serviço em que também a questão dos direitos humanos ou da depredação do meio ambiente estão em causa. É o caso, por exemplo, do turismo e do turismo massificado, e muitos atores são ativos no que chamamos também o comércio justo do turismo ou o turismo responsável, que é um turismo não massificado, preocupado com o respeito e a promoção da cultura dos países que se vai visitar, mas também preocupado em ter recurso a atores locais do turismo, seja na restauração, seja na comercialização de bens artesanais, seja no alojamento, com a preocupação que a atividade turística efetivamente permita que o dinheiro possa beneficiar as comunidades locais e não a multinacionais do turismo. Este campo também se aplica ao domínio econômico. As atividades do comércio justo, as atividades turísticas, também precisam de ser financiadas. Evocava há pouco o facto de que no comércio justo se prefinanciam encomendas. 50 toneladas de café é um investimento muito importante. Pagar 50% à cabeça é um esforço financeiro muito importante. E as estruturas importadoras ligadas ao comércio justo frequentemente se financiam junto do que chamamos a banca ética ou a banca solidária. Infelizmente, não temos estruturas de banca ética ativa em Portugal, mas existem muitas a nível europeu. Podem se chamar Share Interest, CUP 57, Triodos, Crédito Cooperativo, e são estruturas financeiras, bancas, que captam a poupança responsável dos cidadãos e das cidadãs, pessoas que querem que o seu dinheiro seja investido em iniciativas econômicas que defendem os direitos humanos e que defendem o meio ambiente, e, por sua vez, estas estruturas concedem empréstimos em condições favoráveis, e as estruturas que não têm obrigatoriamente a solidez de multinacionais emprestam dinheiro a atores do comércio justo, por exemplo, para que possam desenvolver a sua atividade. Financiam uma grande esfera da economia que costumamos chamar de economia solidária. Efetivamente, quando vamos depositar dinheiro na banca, muitas vezes não sabemos o que é feito do nosso dinheiro, onde é que ele é investido. Podemos ter convicções fortes, ecológicas, e sem saber o nosso dinheiro ser utilizado para financiar iniciativas de mineração, iniciativas ligadas ao petróleo. É muito difícil saber qual é a utilização feita do nosso dinheiro. Implica, efetivamente, uma postura muito ativa para saber qual é o caminho que as estruturas bancárias dão ao nosso dinheiro. Isto é, o consumo responsável implica, de modo geral, uma postura eminentemente ativa e presente, uma atividade forte de cidadania
para se fazer o esforço de saber o que é que implica o meu consumo e quais são os impactos do meu consumo. Quando compro uma t-shirt, quem o fabricou? De onde é que vem o algodão? Qual é o caminho que ele fez? Qual é a pegada ecológica? Ou violações dos direitos humanos ou não? Custa, de facto, numa vida apressada, custa investir em saber o que é feito ou qual é o impacto do meu dinheiro. Muitas vezes, os consumidores e consumidoras encontram-se cúmplices de violações dos direitos humanos, de subremuneração, de atentados ecológicos, sem o saber, evidentemente. Então, implica, efetivamente, uma grande atenção a todas as dimensões do nosso consumo. Então, neste sentido, o comércio justo está profundamente embutido na estrutura do desenvolvimento sustentável. Se considerarmos os 3 pilares, o pilar ecológico, o pilar social e o pilar econômico, temos aqui um pilar econômico que tem nos seus fundamentos e nos seus alicerces a defesa do pilar social e do pilar ambiental ou ecológico. Sabemos que o desenvolvimento sustentável, estes 3 pilares, surge de uma certa maneira dos impactos negativos da Revolução Industrial. E quando vemos muitas vezes este boneco das 3 esferas intricadas do ecológico, do social e do econômico, sabemos que o social e o ecológico encontram-se numa situação antagônica com a dimensão econômica. O culto do crescimento, da acumulação dos lucros, levou, efetivamente, a abusos sociais e laborais e uma pressão terrível sobre os recursos. E o desenvolvimento sustentável tenta, de uma certa maneira, conciliar um sistema econômico com impactos relativamente negativos sobre a parte social e a parte ecológica, com estas outras dimensões. O comércio justo, de uma certa maneira, propõe um outro sistema econômico que não se rege estritamente pelas regras do crescimento infinito num planeta com recursos finitos ou na acumulação de lucros, mas sim num mundo em que a equidade, a justiça social e ambiental estejam na base de qualquer uma destas atividades. No trabalho do SIDAC, as escolas têm um lugar realmente importante. Já vão quase 5 décadas de trabalho nesta área que chamamos de educação para a cidadania global, ou de educação para o desenvolvimento. E estes últimos 20 anos, a temática do consumo responsável e do comércio justo tem sido muito, muito presente. E gostaria aqui, eventualmente, de destacar um trabalho que levamos a cabo estes últimos anos com a escola secundária de Amora, no Seixal, no quadro de um projeto que chamamos de Jovens Embaixadores do Comércio Justo, e de uma certa maneira resume bastante bem a nossa perspectiva. Tentamos, como jovens, pensando que efetivamente vão ser eleitores, consumidores, consumidoras, cidadãos, já são do futuro, que puder levar a cabo um trabalho aprofundado de questionamento do seu consumo e de como podem ser actores, efetivamente, de transformação para um mundo melhor, é um eixo de trabalho absolutamente fundamental. Então, tivemos o privilégio, na escola secundária de Amora, de poder trabalhar no longo prazo. Isto é uma coisa que nos é muito cara. E acompanhamos uma turma, a mesma turma, desde o 10º até o 12º ano, no quadro da cidadania e desenvolvimento, em intervenções inicialmente quinzenais e depois semanais. E, como foi referido na intervenção inicial, trabalhamos esta temática do consumo e do comércio justo de uma maneira transversal, quase através de todos os domínios
obrigatórios, seja desenvolvimento sustentável, seja a questão da saúde, seja a questão da educação para o consumo, porque, de uma certa maneira, qualquer que seja o ângulo pelo qual olhamos a realidade, a dimensão econômica está lá sempre muito presente. Então fizemos um percurso realmente aprofundado em que os jovens levavam a cabo, com base nas suas preocupações, um trabalho de investigação sobre segmentos específicos desta área econômica e do comércio internacional e pensavam ações de mobilização ou de sensibilização da comunidade educativa ou além. Fizemos muitas atividades, uma delas parece-me sintetizar muito uma ação de consumo responsável, em que trabalhamos a temática do escândalo, digamos assim, da repressão do povo uigur na China. É um povo que vive numa região que é uma das primeiras regiões mundiais de produção do algodão, e este algodão é utilizado em todas as grandes cadeias de produção de pronto a vestir e acabam dessas lojas em qualquer rua portuguesa, europeia ou americana. Levaram a cabo esta investigação de maneira bastante aprofundada e, durante a presidência portuguesa da União Europeia, decidiram elaborar uma petição pública onde exigiam à União Europeia que adoptasse medidas fortes no campo econômico para que as multinacionais do sector têxtil tenham uma ação positiva, neste caso específico de violação dos direitos humanos, para que nos acordos de investimento bilaterais entre a União Europeia e a China, o primado da defesa dos direitos humanos seja respeitado, muito antes dos interesses econômicos, e para muitos destes jovens foi uma primeira ação no campo da política, no que ela tem de mais nobre. Assistimos a momentos de receio, por exemplo. Muitos destes jovens perguntaram: mas temos mesmo o direito de exigir? Não vamos sofrer retaliações dos poderes políticos a denunciar isto ou a exigir coisas dos nossos dirigentes? E então, através desta abordagem de justiça no mundo econômico, levaram o seu papel de consumidor responsável na sua dimensão última, que é o de reivindicar um sistema econômico em que, efetivamente, o comércio seja justo e os direitos humanos e o ambiente sejam respeitados. Para esta petição, estes jovens não só mobilizaram a comunidade escolar, mas foram para o espaço público, foram para a rua, para os passeios, distribuíram informação e falaram com cidadãos e cidadãs na rua a explicar a problemática do povo uigur e a incentivá-los a assinar a sua petição, que foi depois devidamente encaminhada para a presidência. Isto é um dos exemplos que nos permite pensar que o consumo responsável não é só comprar um produto com um selo ético ou com um selo ecológico, mas é também mobilizar o seu poder de compra, ou pensar o seu poder de compra, como um poder de transformação política e como um modo de ação solidário para quem, nestas cadeias comerciais longas e complexas, se encontram explorados. Este trabalho com o povo uigur também foi levado a cabo na Escola Secundária José Gomes Ferreira, no Benfica, que é a escola com quem há mais tempo trabalhamos esta temática do comércio justo e do consumo responsável. É, penso eu, a única escola em Portugal e uma das poucas a nível europeu que tem no seu seio, no seu recinto, uma loja de comércio justo
gerida e dinamizada pelos alunos e alunas com o apoio dos seus professores e com o apoio do SIDAC. E estes jovens também decidiram traduzir a sua indignação pela exploração do trabalho forçado dos uigures através de um pequeno filme que me parece também sintetizar bem o que entendemos por consumo responsável. E este pequeno filme que eu gostaria de difundir agora para acabar a minha intervenção. Quem são os uigures? São um grupo étnico turcófono maioritariamente muçulmano, que vive na Ásia Central há séculos. Inicialmente nómadas, fixaram-se, no século IX, na atual região autónoma do Xinjiang, a maior da República Popular da China e uma das suas regiões mais remotas e menos populosas. Estão também no Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Mongólia e Turquia. Apesar da dispersão geográfica, mantêm uma língua, cultura e história próprias. Representam 12 milhões de pessoas, de acordo com o censo chinês de 2017. Desde os anos 2000, o governo chinês tem adotado medidas enérgicas contra os uigures, restringindo-os na prática da sua cultura e religião. Já nos anos 50, o governo incentivara milhões de chineses da etnia Han, a maior da China, a mudarem-se para Xinjiang, para diluir a maioria uigur. Esta discriminação levou a protestos e a atos de violência ocasional contra o domínio chinês. Em 2018, um relatório da Human Rights Watch denunciou o aumento da repressão, justificado por alegadas ligações dos uigures ao terrorismo islâmico. Segundo as Nações Unidas, a China deteve desde abril de 2017 pelo menos 1 milhão de uigures e de outras minorias muçulmanas em campos de internamento. Sinais de extremismo potencial, passíveis de prisão, incluem barba irregular, viajar para países de maioria muçulmana, ter exemplares do Alcorão não autorizados e recusar consumir álcool ou carne de porco. As autoridades chinesas chamam aos campos escolas de reeducação ou vocacionais. A repressão manifesta-se também através do trabalho forçado. 84% do algodão produzido na China provém do Xinjiang, cerca de 20% da produção mundial. A Aliança Internacional and Uyghur Forced Labor avaliou que uma peça de roupa em cada 5 é manchada pelo trabalho forçado uigur. Este problema toca às principais marcas da moda, que usamos no nosso dia-a-dia. Sem saber, fazemos parte desta cadeia de injustiças. As organizações de direitos humanos exigem que Adidas, Lacoste, Nike, H&M, CIA, Zara, entre outras, deixem de comprar este algodão e que a União Europeia tome medidas para banir o trabalho forçado das prateleiras. Mas, por várias razões, não é assim tão fácil. 1. Manter custos baixos e lucros confortáveis implica comprar algodão a um preço baixo. 2. As empresas que se recusam a comprar este algodão são boicotadas na China, um dos maiores mercados do mundo. 3. É quase impossível garantir a origem do algodão, pois as cadeias de produção são complexas, longas e pouco transparentes. A China tornou-se o primeiro parceiro comercial da União Europeia em 2020, ascendendo as transações a cerca de 586 mil milhões de dólares. Haverá aqui lugar para a defesa genuína dos direitos humanos? O que é que podemos fazer? O apoio cidadão às organizações de direitos humanos foi fundamental para a consciência global sobre os uigures. Preocupar-se com a dignidade humana ou do ambiente pode obrigar as grandes marcas a mudar as suas práticas. O nosso poder de compra pode ser uma força de mudança. Temos a responsabilidade de exigir aos poderes políticos, nacionais ou europeus, que o primado dos direitos humanos sobre a economia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia sejam respeitados na negociação atual do Acordo Global sobre os investimentos entre a UE e a China. O caso dos uigures não é único. O abuso laboral existe em todo o mundo, no setor têxtil e noutros.
Informar-se, em especial, sobre o funcionamento do comércio, da economia e das multinacionais, sensibilizar e mobilizar para exigir justiça, são atos de cidadania fundamentais e ao nosso alcance. E questionar o nosso consumo. Por que tanta procura por algodão, se não para satisfazer a moda de usar e deitar fora? As nossas opções de consumo, individual, coletivo ou institucional, também moldam o mundo em que vivemos. Queremos ser cidadãs e cidadãos ou só consumidores e consumidoras? Ok, obrigado. Muito obrigada, Stefano. Parece-nos que as duas intervenções de algum modo também se complementam e temos todos consciência de que este tema do consumo responsável não se esgota nos assuntos abordados neste webinar. Em todo o caso, nós abrimos o espaço das perguntas e respostas e, portanto, vou dirigir uma primeira questão que foi colocada à doutora Sónia. Ela é muito específica, mas saberá, portanto, como em poucas palavras, e peço também que sejam curtos nas intervenções, a responder. E a pergunta é a seguinte: que apoios existem para ter uma casa sustentável relativamente às obras a efetuar, vantagens de IMI e deduções no IRS? Doutora Sónia, pelo menos alguma chega a esta questão, se puder, agradecemos. Sim, é mesmo à chega, porque creio que infelizmente não existem muitos. Os mais conhecidos têm a ver com o fundo ambiental, candidaturas ao fundo ambiental, designadamente para trocar janelas, tem sido utilizado por vários consumidores. Infelizmente o feedback que nos é dado não é o melhor, no sentido de que nem todos são elegíveis, os consumidores ou as condições. De qualquer maneira, a agência, a APA, a Agência do Ambiente, tem esses fundos também abertos. Neste momento acho que não está em fase de candidatura, mas irão abrir novamente, segundo sei. E outra também são os painéis solares, a questão dos painéis solares. Também aí, lá está, é informação ao consumidor. No momento em que é adquirido o painel solar, e há várias empresas fornecedoras de energia que estão a facilitar essa compra, essa aquisição e a montagem, é ver se o padrão de consumo daquela família compensa a aquisição desses painéis solares. Porque, em regra, o que vem desse painel solar é consumido à medida que ele é adquirido, ele não é guardado. Se me estou a entender, ele é para ser utilizado. Se for uma família que passa mais tempo em casa, ou que tiver gente em casa, talvez compense. Se for alguém que só vai à noite e vive sozinho, talvez não compense. Enfim, lá está o direito à informação e depois também a decisão do consumidor. Portanto, uma segunda questão que também foi apresentada pelos nossos participantes, e vou dirigir ao Stefano: que implicações se conhecem do comércio justo para o preço final que o consumidor paga? Aumenta, diminui ou estabiliza esses preços? Então, comparando produtos a qualidade igual, os preços estão relativamente iguais. Isto é, um café biológico de altura, no comércio justo em geral são produtos produzidos a nível da agricultura familiar, em pequena escala, então produtos de muita alta qualidade. Os preços podem ser comparados com produtos, digamos assim, mais elaborados da economia convencional. Isto é, não são dos produtos mais baratos que existem. O problema do preço, a questão do preço é verdadeiramente uma questão, é que estamos habituados há décadas a preços que interiorizam as violações dos direitos humanos e as más remunerações dos produtores, o que faz que os preços dos supermercados ou da economia convencional são preços socialmente e ambientalmente
distorcidos. Se, como seria de se esperar, a economia fosse virtuosa e todos os atores econômicos, mesmo da economia convencional, remunerassem de maneira justa os produtores, os preços seriam relativamente iguais. Para acabar com uma fórmula um bocadinho rápida, diria que não são os preços do comércio justo que são altos, mas que são os preços dos supermercados que são demasiado baixos. Do ponto de vista, evidentemente, da justiça económica e ambiental. Bom, em ambas as intervenções houve referência àquilo que tem sido a vossa experiência relativamente a trabalho com escolas. Há uma pergunta que eu vou dirigir a ambos e, portanto, depois de colocar a pergunta, sugerirei que comece a doutora Sónia, que é a seguinte: há alguma forma de aceder a mais informação sobre os projetos e atividades feitos com os alunos para entender com mais detalhe o que tem sido desenvolvido? Portanto, colocaria primeiro a doutora Sónia no âmbito da atividade, portanto, que tem sido desenvolvido também pela Direção-Geral do Consumidor, e depois então a mesma questão para o Stefano no âmbito do SIDAC. Sim, nós temos no nosso site, no site da Direção-Geral do Consumidor, temos a informação. De qualquer maneira, pode ser pedida à Direção-Geral do Consumidor, e se eu puder até partilhar o meu e-mail, ou deixarei que partilhem, não sei se eu consigo escrever no chat. Consigo. Podem utilizar o meu e-mail caso queiram informação. Por favor. Stefano. Sim, então, do nosso lado também temos bastante informação, publicações, alguns recursos pedagógicos no nosso website, é www.sidac.pt. Aqui, se conseguir escrever no question and answer, no chat, sim. Vou deixar o meu e-mail. Não, aparentemente, aqui está. Ok, através deste e-mail, posso estabelecer um contato diretamente com professores e professoras, educadores e educadoras que estejam interessados e interessadas em aprofundar este tipo de temáticas. Se tiverem a ocasião e estiver na zona de Lisboa, também podem vir nos visitar. Algumas publicações só temos em papel, não estão digitalizadas, digamos assim. Posso dizer também que temos um centro de documentação acessível, de acesso gratuito, com muita informação e muitos recursos sobre as temáticas da economia solidária, do comércio justo e do consumo responsável. Nós temos sempre este problema que entre as intervenções e a gestão do tempo temos que fazer também o melhor equilíbrio possível e, portanto, quer a doutora Sónia Passos, quer o doutor Stefano Lohan são colaboradores da DGE, nomeadamente, portanto, a DGC, portanto, a Direção-Geral do Consumidor, foi uma das entidades que elaborou também, na parceria com a DGE e outras, o referencial, portanto, da educação para o consumo, e o SIDAC também foi uma entidade parceira da elaboração do referencial de educação para o desenvolvimento, que apoia também a parte relativa à componente de desenvolvimento neste domínio do desenvolvimento sustentável. Como nós também temos nos objetivos que tínhamos colocado o nosso interesse em promovermos a ação nas escolas numa visão também interdisciplinar daquilo que é o consumo responsável, em particular como tema deste webinar, gostaríamos também de vos apresentar aqui 2 slides, essencialmente, que nós temos até usado em vários encontros nossos, nomeadamente em encontros com coordenadores da Educação para a Cidadania, até muito antes, portanto, começámos a fazer isto em 2019 e a usar este slide em 2019, no encontro em Cantanhero, mas temos continuado como forma de exemplificar como os diferentes domínios e as diferentes disciplinas devem contribuir para a assunção de que a ciência de desenvolvimento é uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar e com abordagem também em que a interdisciplinaridade esteja presente, assim como a articulação disciplinar.
Parece que veio a propósito e precisamente o primeiro exemplo de tema como começámos a fazer isto foi com o consumo responsável. E, portanto, aquilo que nós temos aqui neste slide é uma exemplificação indo às aprendizagens essenciais que existem para as diferentes disciplinas, aqui neste caso, portanto, se repararem, 10º ano, portanto, é o 10º ano do curso Económico-Social, e o que vocês têm nos retângulos à frente das disciplinas não é invenção nossa, consta tal e qual assim em aprendizagens essenciais das disciplinas que são referidas. Por exemplo, no português, reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados em textos. Portanto, ambos os intervenientes referiram esta importância da componente ética e desta dimensão ética que o consumo responsável tem. E, portanto, temos outras exemplificações que também aqui estão. Depois também, como referiu o Dr. José Carlos Sousa, nosso diretor de Serviços e Projetos Educativos, os domínios da cidadania e desenvolvimento, no âmbito da educação para a cidadania, como diz a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, são intercomunicantes. Embora nós estejamos aqui numa coorganização entre dois domínios, portanto, o domínio da literacia financeira e educação para o consumo, em conjunto com o domínio do desenvolvimento sustentável, este tema também é passível de ser abordado e ser objeto de um trabalho interdisciplinar, pode ser, por exemplo, o tema de um projeto interdisciplinar a integrar na estratégia de educação para a cidadania de uma escola, e aquilo que temos aqui neste segundo diapositivo são aprendizagens que constam à frente do que tem aqui como diferentes domínios, e, portanto, fomos buscá-las onde? Fomos buscá-las aos referenciais. Por exemplo, quando nós temos aqui no risco, compreender comportamentos básicos para evitar a poluição da água / do solo, ou temos, por exemplo, aqui colocado, em relação à saúde, reconhecer o papel do cidadão e das escolhas alimentares na sustentabilidade ambiental, podemos continuar. Portanto, o que tem à frente destes retângulos a verde são aprendizagens que constam nos referenciais correspondentes e que estão publicados pela DGE, portanto, todos eles foram elaborados em parceria entre a DGE e outras entidades públicas e da sociedade civil. E, portanto, este trabalho, cabe a cada escola definir as aprendizagens no âmbito dos domínios. Temos aqui uma exemplificação relativamente a este tema que foi objeto e que está a ser objeto deste webinar sobre o consumo responsável. Também em relação à mesma pergunta que foi colocada sobre onde obter mais informação, para quem não conheça, portanto, temos aqui também o sítio da DGE e o nosso e-mail da cidadania, e para cada um dos 17 domínios da educação para a cidadania existe um microsite, existem páginas diferentes, e há uma parte em todos eles que é relativa a recursos, assim como a parte em todos eles que é relativa a projetos e iniciativas. Temos também, relativamente à cidadania no seu conjunto, habitualmente disponibilizamos todos os diapositivos relativos aos encontros que temos feito no âmbito da coordenação das estratégias de educação para a ciência na escola. E, portanto, estes mesmos diapositivos que aqui apresentei também têm constado em algumas dessas apresentações que temos vindo a fazer. Relativamente também a outros temas, e a temas que se cruzam com este do consumo responsável, a importância de ter uma perspectiva também aberta dos projetos, frisando aquilo que o Dr. José Sousa me referiu, da importância de nos socorrermos de entidades da comunidade, e aqui a comunidade não tem que ser só comunidade local, no sentido mais restrito, como entidades parceiras e colaboradoras nesses projetos, para assim abrirmos a dimensão da cidadania a uma vivência de experiência e de intervenção também cívica nas comunidades em que as escolas se inserem. Eu iria pedir umas palavras finais à doutora Sónia e também ao doutor Stefano, em relação, portanto, ao que entenderem acrescentar, para além do que foi aqui referido até este momento. Agradecer a toda a vossa presença. Isto, no fundo, é um início apenas de diálogo sobre um tema que tem tantas vertentes e como muito bem aqui foi explicado, a ideia também é cruzar os referenciais ou integrar também as várias áreas, as várias disciplinas e podemos abordar esses temas e mostrar a nossa total disponibilidade para colaborar convosco, designadamente em idas às escolas, também estamos abertos a isso, ou em colaboração com os vossos municípios, sempre que haja um serviço de informação autárquica para o consumidor que também pode cooperar convosco. Estamos à vossa espera. Contactos. Obrigada. Obrigada, Stefano. Sim, mas José,
última palavra rápida, se calhar sobre a questão do consumo responsável, para ficar mesmo na temática até o fim. Temos colocado um enfoque muito fortemente sobre o consumo responsável individual, o que é que nós podemos fazer, qual é o nosso consumo. Queria só lembrar que entidades coletivas também são consumidoras e que a escola, como instituição, consome, nomeadamente, por exemplo, nas cantinas. De onde é que vêm os produtos? Será um campo em que alunos, alunas, professores, pessoal não docente, possam investir, investigar, mudar coisas. Pode ser interessante pensar que também as nossas instituições, hospitais, restauração coletiva, etc., são estruturas consumidoras. Queria agradecer de novo a toda a equipa da DGE, a Sónia Passos, da Direção-Geral do Consumidor, e a todos os participantes e as participantes que ficaram conosco até esta hora tardia. Muito obrigado. Da nossa parte, muito obrigada também à doutora Sónia, tem sido um gosto. A nossa colega Hilda Figueiredo gostaria muito de estar aqui, mas motivos de saúde impediram na última hora de participar. De qualquer forma, também é um elemento e tem estado também desde o início da criação, primeiro com a equipa de desenvolvimento, educação para o desenvolvimento e posteriormente a educação para o desenvolvimento sustentável. Também foi parte da equipa coorganizadora, também a nossa colega Fernanda Moreira, portanto, que também integra a equipa da literacia financeira e educação para o consumo. Relativamente ao Stefan, portanto, também os nossos agradecimentos. Volto a frisar, o tema não se esgotou com este webinar, portanto, tem os nossos contactos também, tem os contactos, portanto, dos nossos interlocutores e, portanto, também se houver alguma questão que enviem para o e-mail da DGE e que se entenda, portanto, fazer chegar aos parceiros, também o faremos. Relativamente à disponibilização de documentação. Habitualmente, os nossos webinars ficam gravados e ficam disponíveis, portanto, ficam disponíveis no sítio da DGE. Por vezes fazemos, e provavelmente também irá acontecer neste caso, fazemos também uma síntese de pós-realização, para além da notícia que já foi divulgada, à qual juntamos também o link para a disponibilização do webinar e que agradecemos também a colaboração do nosso colega Rui Lima e da nossa colega Elsa Mota, portanto, que habitualmente também colaboram connosco nesta parte mais técnica, mas sempre imprescindível para o bom sucesso destas nossas atividades, portanto, que utilizam o digital como veículo de transmissão. Relativamente às apresentações, que é algo que também já nos colocaram hoje, as apresentações, portanto, neste caso, da doutora Sónia Passos, e, portanto, no caso do filme, portanto, que foi projetado, portanto, na intervenção do Stefan Laurent, portanto, nós podemos fazer chegar o link, podemos até depois colocar na disponibilização também dos materiais, portanto, ele está disponível no YouTube, tanto quanto diz respeito ao link que nos foi enviado. Em relação à apresentação da doutora Sónia, portanto, habitualmente nós solicitamos, portanto não tenho lá que responder já, mas desde que nos envie, nós também a disponibilizaremos no nosso sítio, e neste caso nos dois sítios, no sítio do domínio Desenvolvimento Sustentável e no sítio do domínio Literacia Financeira e Educação para o Consumo. Portanto, muito obrigada a todos, foi um gosto, esperamos que tenha de alguma forma sido útil também e, portanto, e que tenha também contribuído para promover projetos interdisciplinares nas escolas que liguem diferentes disciplinas, diferentes domínios da educação para a cidadania, componente curricular e desenvolvimento, e que abarquem também uma visão de abordagem a toda a escola transformadora. O Stefan não disse, mas eu direi, portanto, que a loja da Escola Secundária José Gomes Ferreira, portanto, a escola é um espaço aberto. Nós próprios, portanto, também já tivemos o privilégio de tomar contacto com a escola quando foi do lançamento exatamente do referencial de educação para o desenvolvimento, foi feito nessa escola e, portanto, com a loja aberta, e também o próprio SIDAC, portanto, que o Stefan também referiu, podem visitar, tem nas suas instalações uma loja do comércio justo. Portanto, muito obrigada a todos, a Direção-Geral do Consumidor também é muito conhecida e da ação e, portanto, não direi como às vezes diz, googlem, mas pesquisem e, portanto, têm-nos sempre também como interlocutores. Muito obrigada a todos e a todas e até uma próxima intervenção. Boa tarde. Obrigada.